A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, nos reencontramos nessa manhã de quinta-feira, hoje 24 de junho, dia de São João. Uma festa nordestina, uma festa típica, e eu acredito que muitas pessoas devem estar lembrados que alguns anos atrás, Campina Grande sediava a maior festa junina, o maior São João do mundo. Mas o maior São João do mundo deixou de ser celebrado, simplesmente por causa dessa doença. Vejam como é que são as coisas. Um vírus acabou com uma festa. A vida é assim. As pessoas às vezes ainda não pararam para refletir como é que as coisas acontecem e elas existem para que nós possamos reconhecer que nós só vivemos e sobrevivemos e dependemos de Deus. Não é de festa, não é? Não é de celebração de maior São João do mundo, que aliás ninguém sabe, João Batista, ele foi o precursor de Jesus, era a voz que clamava no deserto, era aquele que dizia, convém que ele cresça e que eu diminua, é aquele que disse, eu não sou digno de desatar-lhes as alparcas daquele a quem ele se referia, Jesus. É aquele que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que veio realmente como precursor, como aquele que veio aplanar o caminho do Senhor. E muitas pessoas celebravam o maior São João do mundo e ainda comemoram hoje, idolatrando, é uma festa idólatra, pagã, não é? Onde antigamente se acendia fogueira, hoje nem fogueira pode se acender por conta dessa doença. É como se fosse um basta a uma festa idólatra e pagã que por causa de um simples vírus acabou a festa. Portanto, que nesse dia 24 você reconheça que nós, Paulo diz escrevendo aos Romanos, nele nós nos movemos, vivemos e existimos. Não é por causa de festa, de uma celebração de São João, que nós vamos deixar de reconhecer que Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos faz ainda estarmos aqui com vida e com saúde. Infelizmente, dezenas, centenas e milhares de pessoas estão perdendo a vida. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Júnior trazendo mais uma reflexão sobre o estudo da primeira carta de Pedro, capítulo 3. Você não pode deixar de ouvir a primeira parte hoje. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Júnior. Nós vamos tentar hoje aqui, com a ajuda, não é lógico, da palavra de Deus, entender o nosso papel, ou o papel de cada um dos crentes no lar evangélico, ou no lar cristão. E diz assim a palavra de Deus: mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior, do coração, seja um homem do coração unido a um incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que estavam em Deus, quando submissa ao seu próprio marido.
como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, como eu disse a vocês, aqui o apóstolo Pedro ele vai tratar então o lado cristão, a vida exemplar do cristão, os deveres e consequentemente dos casados. É interessante que Pedro aqui ele vai utilizar 6 versículos só para tratar com a esposa. E ele vai usar menos palavras quando ele vai tratar com os maridos, que é o versículo número 7 da próxima quinta-feira que a gente vai aqui expor. Mas vamos ver essa questão aqui que Pedro está trazendo, né, sobre essa questão das mulheres, as esposas. Ele está realmente se referindo à mulher casada das igrejas, né? Ele está realmente querendo tratar com as mulheres casadas na igreja. E é interessante isso, irmãos, porque e eu parto dessa premissa que é interessante pelo fato de que nós vivemos, né, aqui aprendemos durante todos esses dias que tivemos aqui no Simpósio da Família, que ainda continua. Diga-se passagem, um simpósio que eu fiquei sabendo de forma simples, né? Os custos foram menores esse ano, mas pelo que eu andei sondando, e é o nosso papel fazer essa sondagem, as palavras que aqui foram transmitidas realmente foram bastante poderosas, digamos assim, né? Foi de fato o acalanto da que a gente precisava. Agora, eu quero lembrar a vocês o seguinte: Pedro, ele tinha tratado, né, sobre a questão dos servos. E aí, lembremos o que o pastor Bosco expôs na semana passada. Os trabalhadores de casa, que eram esses servos, né, eles eram trabalhadores que viviam até mesmo melhores do que os homens livres. Porque os homens livres, eles tinham uma dificuldade naquela época de conseguir alimento. Então, a pessoa que era escravo, e ele tinha um senhor, então ele tinha uma qualidade de vida melhor do que quem era livre. Por quê? Porque a partir do momento que o senhor o comprava como escravo, então aquele senhor era responsável pela alimentação e pelas vestes daquele escravo. Então, para o contexto da época, o escravo vivia melhor do que o homem livre. Por isso que a gente tem que desassociar o entendimento do escravo aqui, no contexto bíblico, do escravo negreiro, né, de séculos passados aqui nas Américas. Desassocia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os servos aqui, eles então, para o entendimento de hoje, é como se fosse um funcionário de uma empresa. E os donos de escravo, é como se hoje fossem os donos de empresa. Então, para a aplicabilidade nossa, nós transportamos essa ideia de lá e o princípio espiritual para os dias de hoje, para aplicar nos dias de hoje. Bom, aqueles escravos, então, eles tinham dependência na própria casa do seu senhor, ou seja, ele tinha um teto para morar. Ele podia, então, também adentrar a casa do seu senhor. Eles usavam quartos melhores. E pela proximidade dessas pessoas com seus senhores, havia algumas vezes alguns flagrantes de infortúnio, brigas, pela proximidade. Havia também a possibilidade de um servo estar trabalhando para um senhor altamente severo, como também havia a possibilidade de um senhor ter um escravo preguiçoso, relaxado, que não fazia suas tarefas. Então, a ideia que a gente aprendeu semana passada é que, tanto como trabalhadores como padrão, deve haver um equilíbrio. E como aqui ele está tratando de patrão e trabalhador, crente, ele não está trazendo princípio para o mundo. Embora haja uma aplicabilidade para isso, para quem quer ser um bom funcionário, para quem quer ser um bom patrão. Mas o que Pedro está chamando a atenção é da igreja, lembre-se disso. Ele está tratando com crente. Ele está tratando com quem crê nos mandamentos de Deus, amém? Então essa ideia, de fato, a gente transporta para cá também. Ou seja, o que nós vamos aprender aqui é porque Deus vai estar tratando com quem crê, com quem coloca o que aprendeu na prática. Não negamos, irmãos, então, naquela época, né, a gente não pode negar que havia a opressão por parte dos empregadores, e também nós não negamos que havia um relaxamento dos empregados.
E o que Pedro nos ensina é que diante da redenção, diante desse novo viver, essa nova inclinação, ela não só muda a minha espiritualidade, porque agora eu conheço o Deus a qual eu vou adorar, o objeto da minha fé é Cristo Jesus, não é? Porque a gente só tem essa possibilidade de saber quem é o objeto da nossa fé se houver novo nascimento, se eu nascer de novo, aí eu sei quem é o Deus verdadeiro, aleluia. Porque pelo pecado eu estava cego, mas Ele tirou as escamas dos meus olhos, agora eu consigo enxergar o Deus verdadeiro, amém? Nessa perspectiva, Pedro vai ensinar de que há essa mudança espiritual. Essa mudança espiritual está ligada à mudança de inclinação de mente. Se a minha mente pensava das coisas do mundo, com o novo nascimento ela é inclinada para pensar as coisas espirituais, que Paulo chama de as coisas lá do alto, lembra? E aí então, Pedro vai começar a trabalhar nessa igreja qual é o comportamento de cada um. E aqui semana passada foi dos servos e dos patrões. E agora ele adentra a casa da família, né? Ele vai tratar agora da família. E ele então chama a atenção primeiro das mulheres. Contudo, irmãos, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu queria dizer uma coisa. Temer e amar a Deus vai fazer toda a diferença na nossa vida. Um colega meu, líder, ele estava um pouco triste. Ele é de outra igreja, não é dessa igreja. E onde eu passo nos seminários, eu deixei alguns amigos. E esse colega, esse amigo, ele veio tomar conselho comigo. E ele disse que estava sem vontade de ir mais à igreja. Mas ele tinha muita sede de fazer a obra do Senhor. Eu disse o seguinte, é uma coisa bem simples, nessa questão de temer e amar o Senhor. Como é que nós tememos e amamos a Deus? Obedecendo os seus mandamentos. Então, eu obedeço os mandamentos do Senhor, aquilo que é meio de graça, aquilo que é prerrogativa de Deus para a minha vida. Eu o temo, não porque eu tenho medo, mas esse temor é um temor anelado justamente a esse amor. O que é que eu vou fazer? Aí eu estava dizendo a ele, participe dos cultos. Participe dos cultos. Vá para o culto de oração. Vá para o culto de doutrina, vá para a EBD, vá para o culto à noite. Tem atividade, vá, esteja lá. O pessoal usa algumas palavras pejorativas, né? Rato de igreja. Pronto, seja um rato de igreja. Porque o seu pastor vai estar vendo você lá. E quando a igreja precisar, o seu pastor vai chamar você. Porque você está lá participando. E, consequentemente, se o pastor vai chamar você, é porque Deus está condicionando o pastor, que é o líder espiritual da igreja, a justamente usar aqueles que está temendo e amando o Senhor. Então, essa história de você estar em casa reivindicando, era para mim estar lá, não funciona. Não funciona. Vai ser mais um grito no meio da multidão. Vai se somar ao mói que está na fila do desigrejado. Então você quer servir ao Senhor? Venha para o culto. Venha cultuar o seu Senhor. Ele não vai abrir a porta não, ele vai escancarar a porta do serviço. Amém, irmãos? Agora você entra domingo, sai domingo. Entra terça, sai terça. Entra quinta e sai quinta. Não vem para a igreja? E lá vai. Só vem para a igreja quando está escalado? Não. Aí então eu estava dizendo a ele, cumpra o seu papel. E ele disse, eu vou obedecer. Daqui a alguns meses eu vou perguntar o resultado disso. Não é? O resultado dele está lá com o Senhor dele, Deus, cultuando a Ele, fazendo aquilo que de fato deve ser feito, como um crente. Porque quando você perde a vontade de vir para a igreja, pelo fato de não estar escalado para dirigir, para cantar ou para pregar, tem alguma coisa errada com você. E outra coisa, você vai achar um monte de justificativa, porque tem. É porque o pastor Júnior veio com uma gravata colorida. É porque ele vem com um sapato preto. É porque os bancos estão distantes. Você vai arrumar milhões de desculpas para isso. Vai. Agora, engula essas desculpas esfarrapadas, injustificáveis,
e faça a obra do Senhor. E deixa eu dizer mais uma coisa aqui interessante. E aí a gente vai partir para o texto, tá? Ainda estamos nessa questão de amar e temer ao Senhor. Domingo aqui, a gente teve algumas faltas de pessoas que foram escaladas para dirigir as salas. Aí eu cheguei para a filha da irmã Diana, a irmã Micaele. Cheguei no ouvido dela ali, disse, ei, fulano faltou, não veio. Dá para você assumir a sala? Ela disse, dá. Rapaz, eu fico feliz demais com as coisas dessas. Porque ela não olhou para mim e disse, não, pastor, é porque não sei o quê. Não, sim, vou. E foi uma bênção lá na sala. Amém? Não fica botando, está aqui, está pronto, é para dirigir? Vou lá dirigir, vou fazer. Isso é muito bom, irmãos. Seja assim também. Quando o pastor Bosco, o pastor Júnior tocar no Senhor, ei, dá para... Amém. Vou. Eu tinha um pastor, né? Saudosa memória, o pastor Jadiel. Quando eu chegava na igreja, eu era seminarista, quando ele adentrava assim, eu sentado, ele batia no meu ombro assim, disse, a palavra é contigo hoje. Talvez eu já fui treinado daí já, né? A palavra é contigo hoje. Só como eu era seminarista, eu fazia os meus esboços e eu trazia os meus sermões dentro da Bíblia. Eu disse, pode deixar, pastor, que eu prego. Mas eu abri a Bíblia e o sermãozinho já estava pronto. E aí, desde dessas particularidades que eu me coloco justamente dessa forma. Eu fico colado nas coisas. E se me chamar para fazer, eu faço. Tem esse negócio, eu vou ver, peraí, eu vou orar se é vontade de Deus. Não, é vontade de Deus. Vamos para o texto, irmãos. Então, amar, não é, e temer ao Senhor vai fazer toda a diferença na nossa vida. Viver em comunhão com os irmãos, uma fraternidade bendita, realmente vai ser um diferencial na nossa vida. Então Pedro agora vai entrar justamente nessa unidade familiar. Aquilo que ao longo da história é a base, a célula elementar de qualquer sociedade. E essa célula, né, elementar de qualquer sociedade, ela vai tomar moldes cristãos, que é o que Pedro vai apresentar. E aí a construção de uma sociedade saudável, presta atenção, a construção de uma sociedade saudável começa com o relacionamento saudável entre maridos e mulheres. A sociedade era doente porque a família está doente. Mas se a família estiver saudável, a sociedade vai estar saudável. O MC que faleceu, está em todos os dias. Na minha casa, eu já disse a vocês, eu não tenho TV aberta. Faz mais de anos que eu não assisto a Rede Globo. E nem me faz falta. Absolutamente nada. Se alguém me perguntar o que passou no JPB, há mais de anos eu não sei o que foi que aconteceu, porque eu não assisto. Eu só assisto o stream. Que é ou Netflix, quando tem uma coisa interessante, ou YouTube, aquilo que eu quero. Os vídeos que o pastor me manda de Israel. Tem muito mais futuro do que estar assistindo aquelas coisas maquiadas da Globo. Mentirosa. Chega a dar, né, urticária. Mas enfim, o que é que acontece? O MC que faleceu, aí eu fui ver as entrevistas e os depoimentos. Não sei se os irmãos sabem, mas os depoimentos de quem estava lá está se contradizendo. Um diz uma coisa, outro diz outra. E a prostituta que se diz que é modelo, não é prostituta não. Ela também, o depoimento dela se contradiz. Mas toda coisa que eu olho, eu analiso de forma teológica. O que é analisar de forma teológica? É analisar de forma espiritual. Eu começo a identificar onde é que estão os erros. E aí, pasmem. Os caras vão dar entrevista, os outros. Não, porque naquele dia eu cheirei cocaína, eu fumei maconha, eu bebi. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Misericórdia. E os pais estão escutando aquilo. O cara ligou para a mãe dizendo, não, a gente cheirou, a gente tomou umas balas. Meu amigo, se eu dissesse um negócio desse para minha mãe, era 3 meses de luto. Fora a pizza que eu levava. Se eu dissesse para minha mãe que eu tomava cachaça, misericórdia. O meu pai,
Aí o cara disse que cheirou cocaína, fumou maconha e bebeu para a mãe. A célula familiar doente, desgraçada, reflete na sociedade doente e desgraçada que nós vivemos. Qual é o remanescente? Qual é o remanescente? É a igreja. É a igreja. É aqui que você recebe palavras como essa para endireitar a sua família. É aqui que você então dá continuidade a conservar aquilo que deu certo na sociedade. Porque também ser conservador hoje é pejorativo, né? Não é mais motivo de orgulho, é pejorativo. Misericórdia. Conservador quer dizer que conserva aquilo que sempre deu certo. Amém? Bom, e aí de cara, nesse texto aqui, nessa atmosfera de conservadorismo, né, dessas palavras politicamente não corretas, aquela coisa toda, a gente dá de cara, logo nesse texto aqui, uma expressão que suscita debates, submissas. Para algumas mulheres e homens, esse termo então é inadequado, pois faz entender, a palavra submissa, que as mulheres são seres inferiores. O próprio português ajuda a entender isso, né? A gente tem que dar então esse desconto. A palavra submissa no português dá a ideia de que a mulher é um ser inferior ao homem. Mas será, a pergunta que se faz é, será que Pedro queria inferiorizar as mulheres, mesmo naquela época em que as mulheres tinham um papel social tão distinto dos homens? A resposta para essa pergunta é um sonoro não. Pedro não estava inferiorizando as mulheres, usando o termo submissa. Não é essa a intenção de Pedro, aí nós vamos entender. O comentarista Kistemaker, Simon Kistemaker, ele diz o seguinte: Pedro continua o seu discurso sobre submissão. Depois de admoestar os leitores a serem submissos às autoridades e de dizer aos escravos para obedecer os seus senhores, ele exorta as mulheres a se submeterem aos seus maridos. Então, Pedro, ele acrescenta a expressão do mesmo modo. Ou seja, ele já vem fazendo o discurso, tratando lá, com a questão das autoridades, tratando com a questão dos senhores e escravos, e agora ele introduz o mesmo discurso, ou seja, do mesmo modo, ele agora introduz no lar cristão. Amém? Vamos lá. Pedro então enumera as categorias de pessoas. Primeiro os leitores, depois os escravos, agora as esposas, e lá no verso 7 vai ser os maridos. E aí então ele diz, verso número 1, mulheres, sede vós igualmente submissa a vossos próprios maridos. A palavra mulheres no português pode ser também traduzida de esposas, ok? Porque ele está falando das mulheres casadas. Bom, para mim, fica muito claro que não há nenhuma inferiorização à mulher. Mas o que Pedro tem a intenção aqui é de conscientizar, presta atenção, é de conscientizar o papel de cada um no lar. Ou seja, cada um de nós desempenhamos um papel no nosso lar. E é essa a ideia que Pedro então está querendo dizer aqui. Pedro traz uma ressalva, um propósito para as mulheres. Ou seja, ele traz o papel dela no lar. O propósito dela no lar é ser submissa ao marido. Então desassocia a ideia de inferioridade, ser inferior. Não é isso. Ele está falando o papel dela na família, o papel dela no lar cristão. Amém? Isso quer dizer que, por exemplo, se eu sou submisso a uma autoridade, isso não quer dizer que eu sou inferior à autoridade. É uma questão de liderança e de liderado. Então, cada um no seu papel. Em algum momento eu posso ser o líder e alguém vai ser meu liderado. No caso da mulher, ela pode ser líder de quem? Dos filhos. Mas o papel dela no lar, para com o marido, é de submissão. A ideia que Pedro passa é justamente essa. Veja mais, mulheres, sede
vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Então, a Bíblia ensina que a mulher deve ser sábia. Provérbios 14:1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Esse ensino ele é tão importante para a harmonia do lar, para o desenvolvimento pleno do conhecimento de Deus, do caráter de Deus, que se assim não for um lar, ou seja, se a mulher não desempenhar esse papel de submissão perante o seu marido, esse lar, ele está fadado ao fracasso, ao caos, ao esfalecimento da família. Vai acontecer o que justamente está acontecendo no seio familiar ou nas projeções de famílias que tem hoje. Quando a mulher, então, deixou de entender o seu papel e, consequentemente, o homem também deixou de entender o seu papel. Eu já recebi, não foi aqui, mas eu já recebi pessoas, especificamente do feminino, do sexo feminino, que ela trabalhava fora, ela cuidava das crianças, ela trabalhava em casa, ela cozinhava, e ela tinha um marido. Mas ela trabalhava fora, trazia o sustento, cuidava dos filhos, fazia tudo. E em determinado momento que ela foi num gabinete, ela chegou para mim e disse: pastor, eu quero um homem dentro de casa. Eu não aguento mais. Eu estava entendendo o que ela estava dizendo. Porque o papel que ela estava exercendo, embora ela tivesse energia, faculdades mentais para fazer, mas ela estava se esgotando porque não era o papel dela. E o que ela desejava é que o homem que ela tinha casado exercesse o seu papel. Papel de marido, de provedor. Eu não estou falando de quem vai ganhar mais ou quem vai ganhar menos. Eu estou falando do papel de liderança, do sacerdote do lar. E sempre quando eu converso com homens, e homens casados e que têm filho, e que não vêm à igreja, eu digo: você tem uma responsabilidade, porque você é o sacerdote do seu lar. Ou seja, a sua família depende da sua espiritualidade. A sua família, os seus filhos, se você não quer ver ele perecendo no inferno, depende de você. Veja a responsabilidade do homem, ele dobra. Porque os filhos vão estar vendo: papai está indo para a igreja, papai está orando, papai está lendo a palavra. Ele pode até ver a mãe, mas se ele não estiver vendo o pai, começa uma crise. Por isso, pais que estão desviados, porque tem gente que... Eu conversei com um deles hoje, uma dessas pessoas, não é daqui. Ah, mas eu sou crente. Isso é que igreja? Não tem igreja não. Eu digo: puxa, mais um desigrejado. Que história é essa? Tu é crente e não tem igreja? Acredito que você, telespectador, deve estar curioso para saber a conclusão desta mensagem, a qual será exibida amanhã em nosso programa. Até amanhã. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Glória, aleluia,
alguém me tocou. Glória, aleluia, alguém me tocou. Glória, aleluia, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor.